Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E o Diego Amorim vem chegando para a conversa. Diego, bom dia. O Diego hoje vai nos ajudar a entender por que a chamada terceira via, a gente acabou de ouvir mais uma pesquisa aí, e a gente percebe que pelo menos até o momento a chamada terceira via não vingou. Diego, o que acontece ou o que aconteceu? Bom dia para você. Bom dia, Mauro. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvinte da Nova Brasil. Primeira coisa é dizer que tudo pode acontecer até outubro. Isso não é da boca para fora, não. A gente sabe, eleição é assim mesmo. Até outubro tudo pode acontecer. Né, pode acontecer uma... Inclusive nada, como diria o poeta. Exatamente. Dito isso, para a gente não ficar aqui também cravando um cenário como se fosse uma coisa fatídica e certa. Dito isso, eu comento com vocês que meses atrás, mais precisamente em março, fiz uma viagem com a família e pegamos o carro no Piauí e no Maranhão. Rodamos o interior e fomos depois pelo litoral do Piauí, que é um minúsculo litoral brasileiro, o menor litoral do país, 70 quilômetros de orla somente, e é uma maravilha. Depois fomos para os Lençóis Maranhenses, foi uma excelente viagem em férias. Por que eu estou contando isso? Porque foi nessa viagem que eu me convenci de que a terceira via, eu com a minha cabeça dura de jornalista político em Brasília, saí da bolha e me convenci de que a terceira via não existia. Porque eu fui perguntando aonde eu parava, em quem o senhor vai votar? Em quem o senhor vai votar? Toda parada, posto de gasolina, lanchonete, e aí eu avancei. O senhor sabe quem é João Dória? O senhor sabe quem é Simone Tebet? O senhor sabe quem é Sérgio Moro? Minha esposa teve que falar, para de trabalhar, pelo amor de Deus, a gente está de férias. Mas eu não conseguia. E foi ali que eu voltei, quando eu voltei, eu juntei a minha equipe, eu falei, olha, gente, não esquece. É Lula ou Bolsonaro. A gente fica aqui na nossa cabeça de Brasília, às vezes você que está me ouvindo na Nova Brasil agora, mas todo mundo que eu conheço é Lula, então Lula vai ganhar. Todo mundo que eu conheço é Bolsonaro, então Bolsonaro vai ganhar. Então, primeiro, para entender candidatura presidencial no Brasil, a gente tem que rasgar a cabeça. Eu sei que é difícil fazer esse exercício de sair do nosso mundinho, sair do nosso grupinho de WhatsApp e olhar o Brasil como um todo. A gente está falando, obviamente, me desculpe o clichê, de um país gigante, de um país continental. Então, essa é a primeira análise que a gente precisa fazer ao entender a corrida presidencial. Agora, é claro que havia um espaço para o chamado nem-nem. As pesquisas vinham mostrando que havia sim possibilidade de crescimento de alguém que se apresentasse como alternativa ao Lula e Bolsonaro. As pesquisas mostravam isso, eram percentuais consideráveis. Por que que isso não vingou? Vamos elencar alguns pontos. Primeiro, perfil de candidato. Ouvindo lideranças partidárias, presidentes de partidos nos últimos meses, eu ouvi de quase todos eles o seguinte, olha, camarada bonitinho lá, de terno e gravata, que estudou em Harvard, que é um cara cabeça, que sabe tudo, ele pode ganhar para deputado federal, ele tem um nicho ali de eleitores dele, ele pode ganhar para senador. Agora, no Brasil, para você ganhar eleição presidencial, você tem que ter um perfil, como é que a gente vai dizer? Um perfil popular. Um perfil que alcance o máximo possível de perfis de eleitorado. A gente teve o FHC, era lá um sociólogo, um estudioso, mas foi fora da curva. Se você olhar depois, a gente tem o Lula, que é uma figura popular, a gente tem o próprio Bolsonaro, que é uma figura popular. A Dilma foi uma invenção do Lula ali no meio do caminho. O Temer não é esse perfil, mas o Temer não foi eleito como vice, assumiu no impeachment. Então, a gente tem no Brasil um perfil, eu sei que é muito cedo, a gente está falando de uma redemocratização ainda muito recente, mas é um país que abraça perfis presidenciais de pessoas que conseguem fazer o link com a sociedade, conseguem fazer o link com todo mundo. O Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, ele fala que falta ainda, embora ele ainda acredite na candidatura da Simone Tebet do MDB, uma conexão com a sociedade. Porque é assim, Mauro, Michele, fica meia dúzia de político dizendo que tem um plano para o Brasil, um plano para a nação,
alternativa a Lula e Bolsonaro, mas esse grupo fica ali, em reuniões da Faria Lima, ficam ali escrevendo artigos super requintados em jornais, e ninguém está lendo esses artigos, ninguém está acompanhando essas reuniões da Faria Lima, e eles ficam ali achando que estão mudando o Brasil, e na verdade não estão mudando o Brasil, estão falando entre eles, estão falando para eles, deles para eles mesmos. Então quem chega e se apresenta como um Lula, como um Bolsonaro, que consegue botar uma bique aqui na coisa, que consegue ter uma linguagem mais popular. Então, Diego, você está dizendo que o Brasil está fadado a esse perfil, a gente só vai ter presidentes populares, como você está dizendo aí. Não, eu estou dizendo o que é hoje. Hoje a gente não consegue ver um perfil diferente deslanchar. Não é o Diego que está falando. São as eleições que estão mostrando isso, são os números das pesquisas até aqui que estão mostrando isso. A outra questão é uma conta mais política. Vejam que interessante, ouvinte da Nova Brasil. Para o mundo político, é mais confortável você ter 2 candidatos postos e ponto final. Então, desde o meio da pandemia, lideranças do chamado Grupo do Centro, e aí também já começou um erro, uns chamavam de terceira via, o outro era centro democrático, o outro era centro expandido. Eles não tinham nem nome, quiçá candidato, eles não conseguiam nem chegar a um consenso sobre o nome que eles seriam, não conseguiam nem se autodenominar. Imagina escolher um candidato. Para esse grupo político, embora eles tenham dito que lutaram, que buscaram uma unidade de uma candidatura única, para eles é muito mais fácil não ter uma alternativa. Por quê? Porque lá na base eleitoral dele, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste, no Norte, os eleitores dele já estão decididos. É Lula ou Bolsonaro. Esse político, se ele se convencesse de que era realmente, de fato, importante ter uma alternativa, ele teria que fazer um esforço para, na sua base eleitoral, falar, olha, pessoal, não é nem Lula, não é nem Bolsonaro, eu tenho aqui um candidato diferente, mas isso é uma construção. Você teria que, dentro lá de um lugar onde já estava estabelecida uma disputa entre Lula e Bolsonaro, você furar esse bloqueio e colocar uma terceira pessoa. Isso dá trabalho politicamente. Isso dá trabalho. Então, para o mundo político, é mais confortável essa situação. O Lula, Bolsonaro, ele decide lá, tem eleitores que são Lula, tem eleitores que são Bolsonaro, ele fala com um, fala com outro e a vida segue. O terceiro ponto, para caminhar para o fim, vaidades pessoais e partidárias. Isso é óbvio, vaidades temos em todos os lugares, na política não é diferente, então essa unidade era assim, eu topo fazer a unidade do centro, desde que o meu partido e o meu candidato seja o principal e o seu seja o vice. Então, perfil do candidato, confortável para o mundo político, ter só 2, Lula e Bolsonaro, vaidades, e o Gilberto Kassab, presidente do PSD de dado, um entendedor da política brasileira, ele também conversou comigo, a gente vai ouvir agora o que ele acha por que a terceira via não vingou. Quero cumprimentar todos aqueles que nos acompanham na nossa Nova Brasil FM, uma saudação especial ao Diego Amorim e dizer para vocês que, na minha concepção, a dificuldade que tivemos em ter candidaturas alternativas para a presidência da República está diretamente vinculada ao número excessivo de partidos políticos que temos. Enquanto não reduzirmos o número de partidos, com uma alteração na legislação que proíba coligações majoritárias, que aumente a cláusula de desempenho, nós não teremos uma vinculação do eleitor com partidos. Com a redução, cada partido vai ter muito mais nitidez ideológica. Com isso, todos os partidos serão incentivados a ter a candidatura a presidente, a governador e a prefeito. E dessa maneira, a nossa democracia ganhará qualidade, porque é muito positivo cada partido se apresentar com as suas candidaturas. Mas a razão principal é o número grande de partidos que transforma o nosso sistema partidário numa grande geleia partidária. Geleia partidária é maravilhoso. E ele está falando, às vezes, até do próprio partido dele, tá? Porque o PSD teve que acabar liberando ali os apoios, porque no Nordeste tem muita gente do PSD que já está com o Lula, como o Omar Aziz, no Amazonas, que presidiu a CPI da Covid. Lá no Sul, Sudeste, a gente já tem muita gente do PSD ligado ao bolsonarismo, sobretudo a turma do agronegócio. Então, o PSD também é uma geleia partidária. Agora, o Gilberto Kassab também tem razão nisso aí. Com muitos partidos fica difícil, porque a gente sabe que tem que ter os apoios, é o presidencialismo de coalizão, que nenhum presidente governa sem o Congresso. Então, esses acordos
quando a gente diz que nenhum presidente governa sem um Congresso, eles já começam na campanha. Eles não começam no dia 1º de janeiro. Já durante a campanha, esses acordos já são estabelecidos. Para o nosso ouvinte ter ideia, Mauro e Michele, nós temos hoje 32 partidos registrados no Brasil, mais 31 partidos em formação, que estão na fase de coleta de assinaturas e análise do TSE. É uma loucura. Eu trouxe aqui até alguns nomes engraçados. Tem nada contra a categoria, mas assim, tem o Partido da Segurança Privada. Daqui a pouco vai ter o Partido da Segurança Privada de pessoas acima de 30 anos que moram na capital de São Paulo. Partido de jornalistas acima de 62 quilos que tenham nascido no ano de 1900. Pronto. E aí a gente vai ter partido para tudo. Vocês acham que já tem partido cristão demais nesse país? Tem mais. Tem uma opção de criação de um partido cristão, só isso, PC, Partido Liberal Cristão. Tem também o Partido Anticorrupção. Quero ver se esse vai vingar, Mauro, Michele. Diego, tem uma encomenda aqui para você. A gente falou bastante do Lula, do Bolsonaro, do pessoal que ficou ali envolvido na terceira via, Simone Tebet, João Dória, Sérgio Moro, as tentativas que houve, mas a gente não mencionou a candidatura do Ciro Gomes, e eu acho que esse vale uma análise em separado. Claro, faço isso com o maior prazer. O Ciro Gomes, quando a gente sempre fala de terceira via, bem lembrado, Mauro, bem lembrado ouvintes também que citaram o nome do Ciro Gomes. Ali tem um problema que é o seguinte, o Ciro Gomes nunca se colocou como terceira via, ele nunca sentou para conversar com o grupo da terceira via, então nós estamos falando de terceira via, chegou a sentar, teve uma época que chegou a sentar tanta gente na terceira via, que quando eu vi aquela reunião eu falei, agora pronto, está decidido. Mas era tudo um começo ali. Hoje eu me pergunto se eles queriam mesmo alcançar essa terceira via. Mas tinha PV, Partido Verde, que hoje está com Lula. Tinha Solidariedade, que hoje está com Lula. Essa turma toda estava na terceira via. Tinha o Podemos, do Sérgio Moro, na época. Tinha MDB, Baleia Rossi participou muito dessas reuniões. Tinha PSDB, Bruno Araújo, presidente do partido. Tinha o Cidadania, Roberto Freire. Foi a única coisa que a gente conseguiu de unidade do centro, foi uma federação entre o PSDB e o Cidadania. E o Ciro Gomes nunca participou desse grupo, porque ele não se considerava a terceira via. Vamos deixar essa análise para amanhã? Que a gente já está com o tempo aqui estourado. Aí a gente tem mais tempo para a gente aprofundar um pouquinho. Vamos falar especificamente do Ciro, porque é a candidatura aí que vem em todas as pesquisas, é a candidatura que fica em terceiro lugar, mas sempre estagnado ali num patamar, 6, 7, 8, 9 pontos, não desce muito disso, não sobe muito disso, aí a gente analisa com calma amanhã, tá bem? Fechadíssimo. Amanhã eu trago então declarações do Carlos Lupe, presidente do PDT, e lideranças do partido para a gente falar um pouquinho da candidatura do Ciro. Um abraço. Combinadíssimo. Boa. Aqui os nossos ouvintes mandam, fazem a encomenda, a gente repassa, embrulha para presente e devolve. E eu já fiz mais uma encomenda aqui pro WhatsApp pro Diego, viu? Olha o seu WhatsApp aí. Beijo, boa, tchau. Muito bom. Vejo agora, Michele. Beijo, até amanhã. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.